Amém. Glória a Deus. Que responsabilidade, né? Deixa eu pôr isso aqui. Aleluia. Você fica na liberdade da glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só tomar um galinho de água. Amados, Deus me deu uma palavra essa semana. E eu falo que é de Deus, porque eu falei assim, Deus, eu tenho muito temor de quando eu tenho que vir aqui. Eu venho sobre a bênção do meu marido, mas é com muito temor, porque geralmente eu falo assim, eu preciso falar o que Deus quer falar para a igreja. Eu tenho essa responsabilidade. E aí eu falava assim, eu tinha 2 temas, né? E aí eu queria um, que eu tinha um testemunho, e Deus falava que queria outro. Aí eu falava assim, Deus, então confirma. Aí era uma irmã ligando, falando do assunto, com meu marido e eu do lado, né? Nossa, então tá, né, Deus? Aí de repente de novo, outra irmã mandando mensagem. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Então assim, Deus quer que você receba essa palavra nessa noite. Amém? Porque houve confirmação. E aí eu pedindo, Deus, mas eu quero um tema, né? O que eu vou falar? Aí o Espírito Santo falou bem assim, eu sou muito ministrada quando eu estou lavando banheiro. Quando eu estou lavando banheiro, o Espírito Santo fala, mas fala. E aí eu estava com meu caderninho já do lado, assim, porque é o banheiro do quarto, né? E eu deixo na escrivania assim. E eu lá esfregando o banheiro e o Espírito Santo falava e eu corria no caderninho, escrevia. Aí voltava, pensa num banheiro demorado para lavar. E eu escrevendo, né? E aí o Espírito Santo só falou assim para mim, obedeça. Fale quantas vezes for preciso, mas obedeça. Vai lá e fala. Porque eu falei, Espírito Santo, mas eu já falei sobre isso. De novo. Vai, de novo. Mais uma vez. Quantas vezes for preciso, você vai falar. Amém, então. Eu sou obediente a Deus. Amém? E o tema dessa noite é, Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou primeiro. Olha, é forte. Ele nos perdoou primeiro. Amém? Quem aqui é como eu, que já se sentiu na razão de alguma coisa? Não, eu tenho razão. Vamos passar vergonha junto? Né? Eu tenho razão. Eu tô certa, fulano tá errado. Né? Tem mais alguém como a pastora? Porque eu sou assim. Eu tô certa. Enquanto eu não vou lá, sabe aqueles alemão teimoso? Eu sou descendente de alemão, sabe? Então a gente fica ali, não, eu tô certa e não quer dar o braço a torcer. Quem aqui como eu tem muita dificuldade de perdoar? É difícil. E eu falo para vocês, esse mês eu passei por uma experiência que eu vou contar, que foi tremenda, o que Deus fez comigo, mais uma vez. Eu falo que nessa área do perdão eu já fui ministrada de várias formas. Quem aqui participa do curso Abrindo o Coração já ouviu alguns testemunhos meus. Tem um curso de mulheres que eu ministro e tem aula relacionada a perdão. E nessa aula eu já contei vários testemunhos. E esse é mais um deles que elas não ficaram sabendo. Esse é novo, é quentinho. Amém? Então assim, a Bíblia nos traz vários exemplos de homens de Deus que já perdoaram. Pensa comigo aqui, imagina Estevão sendo apedrejado. E o que Estevão falou? Perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Vamos mais um pouquinho, pensa em José, que foi vendido pelos irmãos. Tinha tudo para não perdoar os irmãos. Quando os irmãos vão até ele, o que José faz? Perdoa, né? E aí Jesus, lá na cruz, o que Jesus fez? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, mas pastor, era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, o próprio Deus na terra. Homens cheios do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor em Mateus 19. A partir do verso 21. Eu estou na versão NVT, tá? Eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus 19, 21. Vai até o 35. Vamos lá, amados. Todos acharam? Mateus capítulo 19, no verso 21. Amém?
Todos acharam? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não, 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu por em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele, suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Amém? Quero novamente ler, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração os seus irmãos. É a palavra de Deus, amém? Eu queria enfatizar 2 versículos, o 28, quando ele fala assim: saiu da presença. Guarda isso no seu coração. Saiu da presença. Amém? Quando nós saímos da presença de Deus, nós nos esfriamos. Quem concorda aqui? Não é verdade? Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós não lemos mais a palavra de Deus, quando nós não buscamos mais o Senhor, quando nós não jejuamos, quando nós mal viemos no culto, nós nos esfriamos da presença de Deus. E aí vem um jugo sobre nós, quando a gente não perdoa, quando eu tenho uma mágoa com alguém, quando alguém me feriu, e eu carrego isso dentro de mim, eu me sinto um pecador, eu me sinto a pior das criaturas, eu estou falando de mim. Quando eu estou em pecado, eu quero me distanciar. É como se eu quisesse me esconder de Deus. Lembra do Éden? Quando o homem pecou, também ele queria se esconder de Deus. Então, quando eu tenho esse jugo sobre mim, do pecado, que eu preciso perdoar alguém, eu me afasto de Deus. Como se eu quisesse me esconder. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus sabe como está o nosso coração. E aí eu me sinto não digno de adorar, não digno de ler a palavra, não digno de cultuar, não digno de estar aqui louvando o Senhor, porque eu estou em pecado, eu estou separado do meu Deus.
Então assim, eu deixo de viver os planos do Senhor para a minha vida, por causa da falta do perdão, por causa do pecado. Amém? Outro verso, que é o 34, ele fala assim: o Senhor mandou o homem à prisão. Então, quando eu não perdoo, quando eu tenho um ressentimento, uma mágoa de alguém, eu fico aprisionado a essa pessoa. Eu penso nela 24 horas. Aí, do nada, eu estou lá lavando a louça, vem a pessoa e eu sinto aquela raiva, aquela coisa. Não, mas eu estou certa. Eu não tenho que pedir perdão, porque a gente sempre está certa. Entendeu? Até que prove o contrário, nós estamos certos, né? E aí eu fico naquela, eu vivo aprisionada àquela pessoa. Ali fala assim, ó: o Senhor mandou o homem à prisão. Deus permite que nós ficamos nessa prisão até que a gente caia em si. Amém? Deus permite. Então a gente acaba ficando doente emocionalmente, porque a gente só pensa naquela pessoa. A gente é amarrada àquela pessoa. A gente é aprisionada àquela pessoa. A gente fica doente espiritualmente. Amém? Porque o diabo, que é o nosso acusador, ele fica nos acusando o tempo todo. Aí a gente vem para um culto abençoado, aí tem uma palavra que fala sobre perdão, o meu coração já se fecha. Fala, não é para mim essa palavra. Não é para mim. Como muitos devem estar agora neste momento, com o coração assim: para que essa palavra? Tão desnecessária neste momento. Amém? Mas Deus está falando que Ele vai quebrar tudo nessa noite. E Ele vai entrar dentro do seu coração e Ele vai limpar toda a mágoa. Hoje será arrancada. Em nome de Jesus, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Amém? E aí tem doenças físicas, psicossomáticas, né? Tem muitas doenças. Eu estou estudando nutrição e nós tínhamos uma matéria que falava sobre isso, de pessoas que até adquirem câncer por causa dos sentimentos, do rancor, da falta de perdão. Isso é físico. Eu falo que eu sofri fisicamente por falta de perdão. Meu marido já falou aqui sobre isso algumas vezes, sobre as minhas mãos. Não sei se todos sabem, eu sofri ataques terríveis nas minhas mãos. Eram feridas que abriram em todos os dedos, por causa do meu emocional. E eu, não, Deus, eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Não, Deus, estou tudo bem. Estou tudo bem. Eu vivia numa bolha, como se tivesse tudo bem, até Deus me desmascarar, me despir, falar: ei, não está tudo bem não, vai resolver esse negócio aí. E no momento que eu resolvi, as coisas melhoraram. Mas até então só estava piorando. Eu vivia aprisionada, eu vivia achando que tinha razão, que estava tudo bem, mas o meu físico, o meu emocional não estava bem. Amém? E Deus permite que isso aconteça, porque se não tivesse chegado a esse extremo, não teria resolvido, teria ficado onde eu estava, me achando sempre certa. E eu falo uma coisa, o que Deus falou para mim, muito forte no meu coração: não queira ter razão. Não queira ter razão. E depois vocês vão entender o porquê. Quero contar um breve testemunho que aconteceu comigo. Muitos anos atrás, não lembro quantos anos, mas eu tenho muito temor pelas coisas de Deus. Quem me conhece sabe disso. Muito temor, muito respeito, não é medo, é respeito pelo altar do Senhor, por tudo que é feito aqui. E aí eu participava do Ministério de Louvor e eu estava na escala, a gente já tinha feito o ensaio, faltavam uns 15 minutos para iniciar o culto. Tinha um baterista, o violão e eu. E aí, no meio do antes do culto, a gente passa um hino para ver se está tudo alinhado. E a pessoa que estava no violão se irritou com o menino da bateria. E ele simplesmente joga o violão e desce do altar, faltando 15 minutos para o culto. Sobrou eu e a bateria. E aí eu fiquei assim muito chocada com aquilo lá me feriu muito. Falei: Deus, o Senhor não precisa disso. Para que isso? Mas nem foi comigo, foi entre o baterista e o violão, mas eu retive aquilo no meu coração. E aí
eu chamei o menino, porque como eu era da banda dos jovens e do Ministério de Louvor da igreja, eu chamei o menino dos jovens, falei, vem para cá. E o pastor não tinha chego ainda, e aconteceu o culto naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E a pessoa do violão ficou lá atrás, assistindo tudo, como se desejasse muito mal para aquilo não ter acontecido. E aquilo eu retive no meu coração, há muitos anos atrás. E aí, no mês, início deste mês de janeiro, foi isso mesmo, de janeiro, bem no início, que a gente estava na semana de oração aqui, e Deus já estava ministrando no meu coração, manda mensagem e peça perdão. Deus, mas não foi comigo, eu não fiz nada, por que eu vou pedir perdão para a pessoa? Ele que fez toda aquela palhaçada em cima do altar, não foi eu. E Deus falava, vai e peça perdão. Falei, amados, foi uns 15 dias chorando para não mandar mensagem, porque a gente se acha, né? Não, aí eu vou me humilhar. O que o cara vai pensar? Tipo, eu mandar mensagem? Não, Deus. E o Espírito Santo queimava muito forte. Manda. E eu lavando louça, não vou fazer, não vou. Até que chegou no extremo. Você me ama? Então obedece. Faz o que eu estou mandando. E eu lembro que eu vim rapidamente para a igreja, era 1h. Eu peguei o celular, falei, agora eu vou fazer, porque Deus está mandando, eu preciso fazer. E eu mandei a mensagem pedindo perdão, porque aquilo lá tinha ferido meu coração. E eu achava que não, mas eu estava pedindo perdão em obediência a Deus, porque alguma coisa no mundo espiritual estava acontecendo. E eu precisava fazer aquilo. Mas eu, cheia de razão, achando que não era comigo, né? Mas vou fazer em obediência a Deus. Escrevi um textão, pedi perdão para a mulher dele, pedi perdão para a filha, pedi perdão para toda a família. Pedi perdão. Amados, você não sabe o que Deus estava fazendo naquele dia. Aí ele me manda um áudio, falando assim, você não acredita o que aconteceu nessa manhã. Eu estava na semana de oração também aqui, que antecede a ceia, e eu estava ministrando entre os irmãos, e eu falei o quanto eu era ignorante, e o quanto eu tinha feito mal aquele dia sobre o altar, que eu tinha largado o violão e descido do altar. Naquela manhã Deus estava quebrando algo no mundo espiritual, na vida dele e na minha vida. E eu nem imaginava que naquele dia ele estava testemunhando sobre aquela ocasião e eu pedindo perdão sobre aquela ocasião. Estão entendendo que tem que obedecer? E aí a mulher dele já mandou mensagem para mim também pedindo perdão, e a filha, e todo mundo, ficou tudo bem. Tipo algo simples, que parecia nada para mim, mas que estava ferindo eu, ferindo ele, e que algo no mundo espiritual estava amarrado. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo quem é? Satanás, né? Ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. Ele quer o quê? Roubar nossa paz, destruir nosso ministério, ele quer nos envergonhar, ele quer que nós venhamos literalmente morrer espiritualmente. Aí às vezes uma mágoa, uma angústia, porque a falta de perdão, ela gera o quê? Mágoas dentro do nosso coração. Aí você vai ficando amargurada, já não tem mais prazer de viver. Tudo é ruim, tudo é amargura, tudo é tristeza. É difícil você achar a felicidade. Amém? Mas nessa noite, eu creio que Deus vai nos ensinar como nos livrarmos desse eu aqui, desse ter razão que nós precisamos deixar para trás. Amém? A oração do Pai Nosso, o que a oração do Pai Nosso nos ensina? Quem que lembra aqui? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem? O nosso ofendido, né? Foi Jesus que nos ensinou. Como que nós vamos orar ao Pai? Pai, perdoe a minha dívida. Aí o Pai olha assim, sim, mas e aí? Você não perdoa o seu irmão? O texto que a gente acabou de ler aqui, o Senhor não perdoou uma dívida gigantesca, né? De alguém que devia muito. E assim foi Jesus. Jesus não perdoou as nossas dívidas? Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados? Aí vem eu, cheia de querer, cheia de vontade, cheia do meu eu,
Não vou perdoar o irmão que largou o violão no altar? Se Jesus já perdoou tudo lá na cruz, né? E assim é como esse Senhor, Ele perdoou tudo, uma dívida gigantesca. E aí, quando o rapaz, o Senhor que foi perdoado, né? Como se Jesus me perdoou tudo. Aí eu não perdoo o irmão. Peraí, não tem algo errado aqui? Aí depois eu oro, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Amados, é tão sério essa questão do perdão, principalmente relacionado a casais, tá? A casais. Amados, se eu não perdoo o meu esposo e ele não me perdoa, as minhas orações não chegam a Deus. É tão sério isso, não chega, Deus não recebe as nossas orações. Amém? A palavra do Senhor diz que nós devemos resolver a situação antes de dormir, antes que o sol se ponha, antes que o sol nasça, né? Nós temos que resolver. E aí vamos dormir brigados, cada um num quarto, ou de costas um para o outro. Ei, você está dando margem, você está dando brecha para que Satanás entre no seu relacionamento. Deite ali, no meio da cama. Como eu e meu esposo já tivemos experiência com isso também, que já testemunhamos aqui, entendeu? Da nossa filha ver um demônio, do demônio tocar no pé dela, porque eu e ele estava cheio de razão, não querendo perdoar um ao outro. Que bobagem, que bobagem. Perdoe, amados. Deus já te perdoou primeiro. Por que você não vai perdoar? Amém? Mas o que nos impede de perdoar, pastora? O que nos impede de perdoar? Pensa aí. Amém? O orgulho, a soberba, o achismo, eu achar que tenho razão. Deus é muito claro. Ele abate o soberbo. Ele rejeita um coração orgulhoso. Amém? Posso ouvir um amém? A palavra é dura, né? Eu falo que é a forma que Deus ministra no meu coração, amados. Amém? Deus ministra em mim primeiro. E eu só trago porque eu sou instrumento dele. Amém? Eu falo, Deus, eu só quero falar o que o Senhor tem a dizer. Mas e aí, pastor, o que eu faço então? Eu reconheço que eu sou soberbo, que eu sou orgulhoso, que eu tenho razão, não foi ela que errou comigo, foi ele que errou comigo. Não, eu não quero perdoar. Eu estou aprisionado a essa pessoa. Amados, vocês não sabem quanto é libertador. Depois, é difícil. Até eu pegar o celular, mandar perdão, pedir. Porque de certa forma você se humilha, não humilha? Você se humilha, você vai ao pó ali, você reconhece que você não é nada. Mas depois é libertador. Vem uma sensação de alívio, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que, nossa Deus, como isso é maravilhoso. Como é maravilhoso perdoar. O que vem depois é muito bom, é um refrigério sobre o nosso coração. É um refrigério. É como se você falasse assim, Satanás, não devo mais nada para você, tá? Sai daí, agora eu estou livre. É desse jeito. É desse jeito, amados. É muito bom. O reconhecer faz parte de um quebrantamento. Lembra do Salmo 51? Do coração quebrantado? Que Deus ama um coração quebrantado. Mas o que é isso, pastora? O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração que se humilha diante de Deus. Se humilhar mesmo, sabe? Sim, eu não sou nada diante de Deus, eu estou aqui simplesmente, Senhor Deus, para reconhecer que eu preciso de Ti, se humilhar. É um coração que reconhece, eu reconheço, Deus, que eu preciso perdoar. Eu reconheço que eu falhei. Aí você fala, não, mas você não sabe o que eu passei. Pastora, eu fui violentada quando eu era criança. Eu fui roubada, eu fui lesada, tem tantas coisas que acontecem conosco.
Mas eu falo que se Deus entrar na sua vida, Ele cura, Ele restaura, Ele coloca amor onde não tem, Ele coloca perdão no seu coração para você liberar, Ele te faz uma nova criatura, Ele faz tudo novo. Sabe aquele casamento que é arrebentado, que já não tem mais o que fazer? O perdão pode restaurar esse relacionamento. O perdão pode unir vocês novamente. Só basta você querer tomar essa atitude. Porque é uma atitude que eu falo, não é fácil. Você reconhecer, você se humilhar, você obedecer. Nós não cantamos? Aquele que me ama obedece o que? Os meus mandamentos. Aí Deus fala na palavra dele assim, eu quero que você perdoa 70 vezes 7. Uma única pessoa, em um só dia. É algo impossível, né? É toda hora, é todo momento. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Amém? E é isso que Deus nos ensina. Então, se a gente fala de um coração quebrantado, é um coração rendido ao Senhor. Rendido. Como Lucas leu na passagem, se aquela mulher não se submetesse ao profeta, se o profeta não obedecesse ao Senhor de ir até a casa da mulher e pedir o alimento, ela não teria experimentado o milagre. Então, às vezes, nós temos que o quê? Obedecer o que Deus nos manda fazer, para que o milagre venha sobre nós. Amém? Às vezes você está ali, aprisionado. Então obedeça, peça perdão e se liberte. Seja feliz. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Satanás não quer isso. Satanás quer o quê? Que a gente continue orgulhoso, cheio de razão. É o que Satanás mais quer. Porque ele quer ver a gente aprisionado. Quer ver a gente morrendo espiritualmente. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida nessa noite. Amém? Então, a falta de perdão nos leva à ruína. À ruína. O coração vai ficando duro. Vai ficando difícil de se relacionar. Vai ficando difícil, você vai ficando aprisionada àquela pessoa. Você já não vê mais alegria naquela pessoa. Já não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Você descarta a pessoa, não quero mais. Não tem mais jeito. Nos adoece. Sempre lembra quando você deixar de perdoar do meu testemunho. Nos adoece fisicamente. Nos leva à ruína. Amém? Não queira viver assim. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus, Ele ama aquele que reconhece. Deus ama um recomeço. Deus ama. Deus ama quando você fala, Deus, eu reconheço que eu preciso perdoar. Eu reconheço, mas eu não consigo, vem comigo. E aí o Espírito Santo, peraí, você me deu liberdade? Então agora eu vou. E aí Ele faz tudo. Ele faz um mover. Amém? Só basta a gente o quê? Obedecer. Obedeça a voz do Espírito. Amém? E o que te impede de perdoar hoje? O que está te amarrando de perdoar hoje? Eu faço essa pergunta porque eu me fazia muito. E aí o Espírito Santo falava assim, para de se achar. Para de querer ter razão. Para de achar que só você está certa. Então uma avaliação que nós temos que fazer todos os dias. Eu estou pedindo perdão? Às vezes é uma coisa simples. Que a gente deixa de fazer pelo nosso marido, ou às vezes com o nosso filho. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nós estamos ensinando a perdoar? Estamos ensinando a amar? Ou será que eles só estão replicando a nossa cópia? Isso é muito perigoso. Porque os filhos, nós somos espelhos para os nossos filhos, não somos? Eles replicam quem nós somos. Então eles têm que ver em nós um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que perdoa, um coração que reconhece. Porque às vezes eles veem em nós o quê? Só orgulho, só soberba. Amém? E não é isso que agrada o coração de Deus. Não é isso que agrada a Deus. Então ensine seu filho a perdoar. Eu não sei se você está com sua esposa.
aí do lado. Mas depois nós vamos orar que você possa pegar na mão do seu esposo, da sua esposa, olhar nos olhos e falar assim: me perdoa se eu te feri. Porque às vezes é uma palavra lançada, né? É difícil. Tá ali 24 horas junto, às vezes você não está naquele dia legal, você acaba ofendendo. E aí a gente ofende a pessoa e acha que está tudo bem. Continua, está tudo bem. Está tudo numa boa, né? Continua a vida. Finge que nem foi com você. E aquilo ali vai gerando feridas, 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 feridas. Como eu e meu esposo já testemunhamos também. Uma vez ele fez algo para mim que me feriu muito meu coração. E eu retive aquilo e eu nunca falei para ele. Depois de muitos anos, acho que uns 6, 7 anos depois, eu fui falar. Falei: amor, lembra aquela atitude? Até hoje eu choro por causa daquilo. E ele nem sabia do que se tratava. E aí ele pediu perdão. E aquilo ali foi restaurado imediatamente. O perdão restaura. O perdão, ele liberta você da prisão. Amém? Glória a Deus. Aleluia, amados. Então assim, lembre-se, amém? Nós não temos razão. Nós não somos nada diante de Deus. Nada. Nós temos que reconhecer, nos humilhar diante de Deus. E falar: Deus, eu quero obedecer. Eu quero obedecer. E sempre obedeça a voz do Espírito Santo. Amém? Esteja sensível. Mas como que eu estou sensível? Lembra no início que eu dei o exemplo dos homens de Deus? Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Imagina alguém sendo apedrejado até a morte. Perdoar aqueles que estavam apedrejando. Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Se coloque no lugar de José, que foi jogado lá e depois vendido como escravo. E aí, quantos anos depois, mais de 30 anos, ele se encontra novamente com os irmãos. José até chorou. E o que ele fez? Ajudou os irmãos e perdoou. E seguiu a vida. Se coloque no lugar desses homens de Deus. Será que você no lugar deles perdoaria? Ou julgaria? Ou se vitimizaria? Ficaria: ai Senhor, ele me feriu. Como eu falava: não, foi ele, não sou eu. Não, é você, começa por você, liberta. Porque às vezes a pessoa só está esperando isso para ver uma transformação na vida dela. Que é o que ele falou para mim. Falou assim: no mundo espiritual hoje está acontecendo algo muito grande com relação às nossas famílias. Falei: amém. Peguei para mim. Falei: amém, eu creio porque Deus está curando 2 famílias. Porque eu obedeci. Eu achava que não era comigo, mas começava por mim. Eu tinha que tomar o primeiro passo. Que talvez ele não ia vir até mim pedir perdão, mas eu liberei ele para ele seguir. Amém? E que assim seja. Gostaria de chamar a Bia, Ministério de Louvor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Essa é a palavra que Deus mandou entregar essa noite. E eu gostaria de pedir para você se colocar de pé. E que nesse momento, você pegasse na mão da sua esposa, do seu esposo, da sua família. Se você estiver sem sua família, você vai pegar na mão do Espírito Santo. Amém? E Ele vai ministrar o seu coração. O que te impede hoje de perdoar? O que te impede hoje de se libertar do que te aprisiona? O que te impede hoje? Se você puder, durante esse louvor, você olhe para a pessoa, para o seu esposo, para a sua esposa e peça perdão. Fala: me perdoa se eu te feri. Se Deus trouxer a memória, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer pessoas no teu coração. Saia daqui em obediência a Deus. Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, procure essa pessoa, mas peça perdão. Amém? Há uma unção aqui nessa noite. Deus está derramando uma unção de quebrantamento, uma unção de batismo de amor. E eu creio que você está saindo daqui nessa noite diferente do que você entrou. É noite de libertação. Deus está tirando muitos do cativeiro. Deus está desamarrando você de pessoas que você não perdoa há
anos, que você guarda aquela mágoa da infância. Sabe aquela mágoa da infância? Deus está te libertando nessa noite. Amém? Ouça esse louvor.